O objetivo desse trabalho, que se trata de uma atividade avaliativa da disciplina de Aprendizagem e Educação Inclusiva da CIDA-SATO, é refletir acerca dos limites, das possibilidades e das alternativas em relação à educação inclusiva no cenário brasileiro. Antes de mais nada, é preciso definir ao que estamos amparados no que se refere à educação inclusiva. Na Constituição Federal, na LDB, possuem setores próprios, partes próprias desse documento, na qual compreendem a educação inclusiva. Inclusive, na educação de 88, na Constituição Federal de 88 e na LDB, compreende que toda criança deve estar matriculada preferencialmente na educação, no ensino regular. E para isso, já começando discutindo a respeito das possibilidades, das dificuldades, acho que seria importante inicialmente que houvesse uma política pública de conscientização da sociedade, porque o que há não é uma falta de educação inclusiva, nem de outro modelo educacional similar. O que há é uma força muito grande ainda, mesmo que menos do que no século passado, mas ainda há um discurso muito forte a respeito da educação integracionista. E é preciso compreender que a educação integracionista ela dificulta a socialização desses estudantes. A educação inclusiva ela deve ser um aporte pedagógico para além da educação no ensino regular. Então, a estudante que necessita desse atendimento especializado educacional, ele não deve ser tirado da sala de aula durante as aulas, ele não deve ficar separado das estudantes, ele deve sim, fora dos horários das suas aulas, ter um apoio pedagógico de um profissional especial, de uma profissional especializado ou especializada, para que construa conhecimento e consiga construir e desenvolver, para além de construir conhecimento, desenvolver nas suas fases de desenvolvimento, seja ela qual for, de alfabetização, ou nas fases de desenvolvimento mesmo do ser humano. Então, é preciso que haja uma política forte de promoção social a respeito da educação inclusiva, porque acaba que o discurso atualmente é muito forte a respeito da educação inclusiva nas escolas de atendimento especializado, nas escolas de atendimento inclusivo. E penso, já partindo para uma visão minha, porque acaba que existem visões, né? Tem a inclusão parcial, tem a inclusão total. Então eu acho que necessitaria inicialmente de uma campanha mais forte de uma inclusão total, para que houvesse uma conscientização social, para que depois que a sociedade se conscientizasse da importância de manter as crianças no ambiente regular de ensino, a partir disso fosse possível estabelecer uma relação com a educação inclusiva sem ser a educação inclusiva total ou a radical. Então, penso que inicialmente haveria sim que seria importante que houvesse uma campanha de inclusão total. A escola de modalidade regular, ela precisa compreender qualquer aluno ou aluna, independente da sua deficiência, independente do seu transtorno, independente da sua superdotação. Então, a escola de modalidade regular, ela deve sim ter atendimento inclusivo. Então, precisa haver uma política de promoção muito forte a respeito de que toda escola ela é inclusiva. Se ela pratica ou a inclusão ou não, isso a gente precisa aprofundar mais na realidade escolar para compreender. Mas, teoricamente, documentalmente, todas as escolas elas devem proporcionar um atendimento inclusivo. Porque se toda criança deve estar no atendimento
na modalidade regular de ensino, a modalidade inclusiva, ela precisa estar dentro dessa modalidade regular. Então, as escolas de atendimento inclusivo, como eu já disse, elas compreendem alunos ou alunas que possuem que têm uma deficiência severa ou um transtorno. Tudo bem? Em se tratando dos limites, é preciso ponderar que para algum atendimento inclusivo necessita de recursos, tanto para a formação dos profissionais que estão lá inseridos, quanto para adquirir aportes pedagógicos que vão auxiliar no atendimento inclusivo. Por exemplo, as salas de atendimento especializado, educacional especializado, as salas de AE ou sala de recursos. Essa sala, ela compreende que haja recursos para que se efetive esse atendimento dentro das instituições de modalidade regular. Então, isso necessita que haja uma injeção de verba do Estado, ou do Estado com letra maiúscula, ou do Estado com letra minúscula, e do município. Então, é necessário que haja uma política pública também para que se efetive recursos para que se destine verbas para o atendimento especializado. Então, há alguns limites na qual dependemos de verbas e dependemos do Estado para que desempenhemos a nossa prática, que alcancem as crianças, ou adolescentes, ou adultos, porque a modalidade... Cabe ressaltar que o EJA também se engloba como modalidade regular, também compreende aspectos da educação inclusiva na sua prática. Então, é necessário que também no EJA haja uma política de inclusão. E com isso, fica a reflexão acerca do limite das possibilidades de efetivação de uma educação inclusiva na modalidade regular. Na modalidade regular, se tem alguns aspectos que precisam ser discutidos a respeito do atendimento. Todo ou toda estudante que possui uma deficiência ou um transtorno possui direito de acompanhamento especializado. E como que se efetiva na prática? Eu vou dar um exemplo do cenário de Ituiutaba na educação municipal. O que acontece é que essa criança possui direito a um professor monitor na sua sala de aula para que auxilie a criança nas atividades dentro da prática pedagógica ou do professor ou da professora regente. E para a contratação desse professor ou dessa professora exige recurso e muitas vezes as pessoas precisam lutar judicialmente para que tenha acesso a esse direito. O que acontece quando não consegue? As pessoas vão para a modalidade de atendimento inclusivo, das escolas inclusivas. E com isso, acaba que enfraquece o discurso da educação inclusiva na modalidade regular. E a gente parte de novo para aquele discurso integracionista. Então, por que eu digo que é muito forte o discurso integracionista na sociedade? Porque o Estado se ampara no atendimento inclusivo para que não se preocupe tanto com a prática inclusiva na modalidade regular. Então, é preciso refletir acerca desses recursos. Por exemplo, não dá para fazer uma atividade de braille para uma pessoa deficiente visual à mão. Então, é preciso que haja recursos. Esse instrumento, ele é um instrumento caro que provavelmente um professor ou uma professora não consegue comprar para efetivar na sua prática na sala de aula. Então, necessitaria de um investimento do Estado. Então, há alguns limites, por exemplo, uma criança que ela possui deficiência física. E essa escola não possui rampas, não possui elevador, não possui nenhum acesso, né? Que seria a inclusão arquitetônica, a inclusão física e a acessibilidade, quero dizer, acessibilidade física, acessibilidade arquitetônica. Então, é possível refletir acerca dos limites dessas possibilidades da efetivação dessa educação inclusiva. E o que a gente pode fazer é lutar
ir atrás, buscar recursos, ou na secretaria municipal, ou se possível na regional, para que haja uma efetivação de destinação de verbas para a efetivação da educação inclusiva em aspectos que necessitam de recursos, porque alguns recursos, algumas acessibilidades necessitam de verbas para que ela se efetive. Agora, pensando nas possibilidades, a gente discutiu um pouco sobre as limitações, agora pensando um pouco nas possibilidades. Lógico que existe a acessibilidade física, acessibilidade arquitetônica, existe também a acessibilidade metódica, né? Que é a acessibilidade na qual compreende a metodologia na qual a gente vai utilizar na nossa sala de aula. Então, com isso, a gente reflete acerca da relação que o professor precisa ter na sua sala de aula para que planeje as suas atividades e compreendam todos os estudantes. Durante as minhas falas, eu vou focar bastante no aspecto que compreende a integração, porque isso pode ser uma visão que eu tenho, mas que eu construí de acordo com os materiais lidos na disciplina, com as discussões feitas, com os casos estudados, que não é uma falta de política voltada para atendimento especializado. A diferença é que há uma forte política integracionista na sociedade. Ou seja, a criança que precisa se adaptar ao ambiente na qual ela está inserida. Por exemplo, eu vou matricular a criança na modalidade regular de ensino, porém ela precisa se adaptar aos outros colegas da sala de aula. Ela precisa se adaptar à prática pedagógica que eu vou ter na minha sala. Ela precisa se adaptar ao ambiente. Se ela for deficiente visual, ela precisa se adaptar àquilo, entendeu? Ter alguém que vai carregar ela nesse sentido. Então, é preciso refletir acerca do papel social que as instituições têm e o papel social dos professores e o que essas instituições, essas escolas e esses docentes podem fazer para que essa prática seja inclusiva. Porque não é só aspectos arquitetônicos que precisam ser adaptados na prática inclusiva dentro da educação e da modalidade regular de ensino. Então vamos lá a respeito das práticas pedagógicas. Primeiramente, vamos voltar ao exemplo da possibilidade de efetivação de uma prática pedagógica em que um aluno que possui um aluno com deficiência ou com transtorno de espectro autista tenha um monitor. Um monitor é aquele professor auxiliar que fica por conta de auxiliar aquele estudante. Porém, é preciso construir uma visão, e isso necessitaria de uma conscientização ou de uma formação continuada, progressiva ou inicial, que compreendam aspectos da necessidade de um diálogo do professor regente com o professor auxiliar na sala de aula. Por quê? Pessoal, não é... aquele momento que eu sei que só você vai ver, Cida, e eu tô falando pessoal. Então tá. Força do hábito. Vamos finge que eu tô apresentando um seminário, tem muita gente assistindo. Então, o que fica... Ai, me perdi. Então, o que fica o professor regente precisa ter um diálogo com o professor auxiliar. Por quê? A inclusão, ela não se trata de focar em um aluno específico. Se trata de que nem um aluno fique de fora da mediação que você, professor, vai fazer em relação à construção do conhecimento desses ou dessas estudantes. Então, é preciso refletir acerca do conceito de inclusão e de integração, porque a inclusão e a integração, ela é uma linha muito tênue. Porque a gente pensa que falo por mim, antes de estudar essa disciplina, eu possuía a visão de que é preciso conceber a educação inclusiva com foco nesse ou nessa estudante. Porém, não é. A educação inclusiva, ela compreende focar em todos e todas as estudantes ou os estudantes,
sem que nenhum desses ou dessas estudantes fiquem de fora. Então é preciso refletir acerca disso, da possibilidade de efetivação de uma prática pedagógica, do planejar a atividade. O professor, é importante que no planejamento de suas atividades, lógico que tem, estou tirando, por exemplo, o currículo da carga horária dos professores do município, né? Porque esse eu tive acesso já. Ele compreende que o professor tem um momento de módulo com o supervisor que vai acompanhar no planejamento de suas atividades e ele fica fora da sala de aula nesse momento. Então, é preciso que isso foi algo que eu construí durante a disciplina, que se possível, que sente o professor regente, o monitor ou a monitora, o professor regente ou professora regente, o supervisor ou supervisora, e sente e planejem as aulas todos juntos ou juntas e que compreendam todos e todas os estudantes, porque o trabalho do professor ou da professora monitor, monitora, não é o de adaptar aquele conteúdo. O conteúdo ele já deve vir adaptado do professor ou da professora regente para que todos os alunos consigam construir aquele conhecimento, tudo bem? O que fica para o professor monitor é às vezes auxiliar em alguma dificuldade que a criança tenha no processo. Mas ele não deve compreender, não deve adaptar o conteúdo, ele não deve. Isso é o conteúdo do professor ou da professora que possuem uma formação que compreenda aspectos da educação inclusiva, deve ser para que alcance todos e todas as estudantes. Então, no planejar a atividade, o professor deve compreender: será que aquele ou aquela aluna vai conseguir isso? Será que todos os alunos vão conseguir construir conhecimento nessa metodologia que eu vou utilizar? Porque se um aluno, por exemplo, eu quero passar uma atividade, uma brincadeira que os alunos vão correr. Porém, eu tenho alunos que são deficientes físicos e são cadeirantes. O que eu vou fazer para que esse aluno consiga participar da aula? Entendeu? Então, o que eu vou fazer para que todos os alunos consigam participar da atividade? Porque, partindo de uma educação que eu tenha para mim como algo, no momento, inicialmente, importante, que seria a inclusão radical, a inclusão total, seria que se um aluno ficar de fora da minha atividade, eu não sou um professor que possui prática inclusiva. Então, é preciso que a gente reflita a respeito disso. A escola de atendimento especializado, ela busca atender a crianças ou adolescentes, ou até mesmo adultos e adultas que possuem uma deficiência severa ou um transtorno de espectro autista, ou global, ou superdotação severa. Então, a escola de atendimento especializado, escola de educação inclusiva, ela compreende atender aqueles casos mais severos. Então, a escola de... E o movimento que acontece na escola de educação regular, na qual deveria possuir todas as escolas, segundo documentos oficiais como a Constituição Federal e a LDB, ou a Resolução de Atendimento Educacional Inclusivo, e minutas na qual compreendem esse atendimento inclusivo, na qual toda escola ela deve ter um atendimento inclusivo, elas estão definidas para que tenham um atendimento inclusivo. Qualquer aluno na qual possui dificuldade de socialização ou às vezes de indisciplina, eles querem que o pai ou a mãe transfiram esse aluno para uma escola de atendimento inclusivo. Ou seja, há na escola de educação especial alunos na qual não deveriam estar matriculados lá, deveriam estar matriculados em uma escola de atendimento, apenas de atendimento inclusivo, mas que estão na modalidade regular de ensino, na qual aonde a maioria dos alunos e alunas deveriam estar inseridos. Bom, e para finalizar
a apresentação desse trabalho, eu vou refletir um pouco mais sobre as possibilidades de efetivação de uma prática. Acho que, inicialmente, a gente precisa compreender que, como eu disse no anterior, lógico que tem limitações a respeito dos recursos destinados às escolas para que efetive esse atendimento, especial, inclusive na modalidade regular. E é preciso compreender aspectos formativos, é preciso que haja também uma efetivação de formação de professores, partindo de uma premissa de que a educação inclusiva ela compreende toda a modalidade regular, porque muitos professores possuem a visão de que não tem um número, mas de acordo com a realidade que eu já me deparei nas escolas de atendimento regular, de que as escolas de atendimento inclusivo, as escolas de atendimento especiais, elas compreendem qualquer pessoa com deficiência ou com transtorno de espectro autista, transtorno global e qualquer outro transtorno ou superdotação. Então, as escolas ainda possuem muito enrijecido na sua estrutura o aspecto integracionista. Então, apenas um aluno, às vezes, mais indisciplinado, mais agitado, eles buscam a desresponsabilização das escolas e se o aluno não se adapta àquela modalidade, ele deve ser transferido para uma escola de atendimento especializado. Então, é importante, sei que já falei sobre isso já nesse vídeo, porém é para embasar a minha fala a respeito da importância da formação de gestores, não só de professores e professoras, de gestores e gestoras, de supervisores e supervisoras, de todos os colaboradores ou colaboradoras do ambiente regular de ensino. Então é preciso que haja uma efetivação de políticas públicas que compreendam aspectos da educação inclusiva, porque é preciso, de acordo com os materiais estudados, há exemplos mesmo que exemplos micros, de formação de professores que obtiveram resultados nisso. Que tiveram resultados positivos dessa prática inclusiva. Então, se isso fosse uma política nacional de educação, a gente está com o pé aí para sair outra resolução da educação inclusiva no Brasil, que parece mais uma regressão do que uma evolução. Então, se a gente tivesse como está, seria melhor do que evoluísse, não teoricamente evoluísse, mas que seria uma regressão. É preciso que se pense em formações, sejam ela progressiva, continuada ou inicial, para que pensem na escola, eu bato muito nessa tecla, na escola de modalidade regular com atendimento inclusivo. A escola de modalidade regular, eu falo que às vezes isso deveria ser um mantra, ela é apta a proporcionar um atendimento inclusivo. Então, não é só a destinação de recursos, não é só eu me escorar na falta de recursos para que eu não efetive a minha prática. É preciso também que eu, professor ou professora, consiga desenvolver a minha prática e que haja também uma acessibilidade metódica, metodológica a respeito das aulas que eu estou mediando a construção do conhecimento, para que nenhum estudante ou estudante fique de fora. E é essa a minha apresentação.